Bom dia para todos vocês, véspera de Natal hoje, né, gente? Como falei para vocês, estou sempre aqui com vocês, lendo a nossa Bíblia Sagrada. A gente está no Novo Testamento, depois, na sequência, lá pela metade do ano que vem, a gente começa a ler o Antigo Testamento e vocês vão ver as peças se encaixando perfeitamente. A Bíblia, nesse sentido, é linda. Então, quer conhecer um pouco mais da Bíblia? Já se inscreve aqui no nosso canal e segue sempre conosco. Vamos lá, a gente está em Lucas 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma nesse homem. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado esse homem como pervertedor do povo, eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que acusais acho nesse homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhe um pela festa, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas esses clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que deveria fazer como eles pediram, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediram, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha no campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que levassem após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que eu de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outreiros: cobrir-nos. Porque se o madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem crucificados e mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados e blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse ao Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E esta já era quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a 9ª. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que acontecia, voltava batendo no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um varão, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, porque ninguém havia sido posto. E era o dia de preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que vinham com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e nos sábados repousaram conforme o mandamento. Essa talvez seja uma das passagens, né, gente, mais tristes da Bíblia, que é a crucificação de Jesus. E novamente aqui em Lucas, como eu tenho falado para você, sempre acontece de a gente ter coisas novas, né? Até então a placa com a inscrição dizendo este é o rei dos judeus não tinha aparecido. Até então a remessa de Jesus a Herodes também não tinha aparecido nos livros anteriores de Marcos e de Mateus. Não tinha aparecido também a questão que o céu se rasgou antes de Jesus suspirar. E aí a gente vai vendo, né? Mas algumas coisas são fatos e sempre se repetem. E a gente sempre traz isso aqui para reflexão. Qual é a principal? A principal, o povo julgando Jesus e dizendo que ele incitava o povo única e exclusivamente porque estava pregando a palavra de Deus, mais nada além disso. Aquilo que já estava na Bíblia, né? Aquilo que já estava, vamos falar melhor, no Antigo Testamento. Porque antes só existia o Antigo Testamento, não existia o Novo Testamento. Até por isso que eu resolvi começar a ler pelo Novo Testamento para vocês entenderem melhor depois o Antigo Testamento. Então você veja que negar a Cristo, né, como a gente viu na passagem anterior e como a gente vê agora o povo querendo julgar a Cristo, querendo achar defeitos nele. Gente, isso sempre teve e sempre vai ter. Isso vai ter com relação a você também. Isso eu sempre lhes falo.
Quanto mais crente a pessoa é, mais ela vai ser testada na sua fé, mais ela vai ser combatida pelos outros. Ainda mais nessa época, época de Natal, que todo mundo tá lá, ó, na cachaça, às vezes na iniquidade. E para completar o ano, dali a menos de uma semana já vem o ano novo, né? Que aí a coisa parece que piora e, não tá bom ainda, vamos para o carnaval, né? Então, você vê, né? É testado, você de repente vai estar em ambientes, inclusive, em que todo mundo tá bebendo, todo mundo tá na cachaça, todo mundo tá se enlouquecendo, tá perdendo o seu verdadeiro eu ali. Então, uma época de você ter muito cuidado, né? Véspera de Natal, amanhã já é Natal, mas é época de você ter muito cuidado. Se você já consegue, inclusive, não beber, a gente sempre aconselha. E por quê? Por que se fala, vamos lá, né, gente, essa questão da bebida, por que não beber e coisa e tal? Porque com a bebida você perde a sua consciência, você perde a sua capacidade de raciocínio total e você perde o seu contato com Deus. Mas Jesus não bebia, os apóstolos não bebiam. Uma coisa é Jesus, sempre já falei isso, e você não vê nenhuma passagem na Bíblia de que Jesus ficou bêbado. Mais isso. Então vamos parar, vamos pensar, vamos louvar a Cristo, lembrar que Ele é o aniversariante e não vamos o decepcionar. Vamos fazer do Natal uma festa bonita dele. Encontro vocês de novo às 7 horas da noite, hoje ainda, véspera de Natal, e amanhã às 7 da manhã, porque a gente está aqui todo dia, 7 da manhã e 7 da noite. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha essa palavra com ao menos uma pessoa que você acha que seria bom que ouvisse as palavras de Jesus Cristo, as palavras da Bíblia. Tamo junto? Vamos lá. Escreve aqui embaixo para mim saber que você está com a gente. Estamos juntos de Cristo. Amém? Então que Deus abençoe a todos vocês, que tenham todos uma festa de Natal maravilhosa e que sejam abençoados em nome do Espírito Santo. Amém.